Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Power Mind. E hoje nós iremos conversar com um empresário incrível aqui. Queremos falar não apenas de tecnologia, venda, mas também de uma vida de sucesso, de desafios. Enfim, vamos ter muita coisa interessante para a gente falar para você que está acompanhando aí nós no dia de hoje. Bom, e para a gente poder também, obviamente, do nosso lado, nosso querido co-host, professor Rafael Guerreiro, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Paulo, graças a Deus. E olha, hoje nós iremos entrevistar ele, Fernando Zei, que é founder e board member da TQI. Eu tava até com dúvida, viu, Fernando, se seria TQI ou seria TQI. O negócio é um chique internacional. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Depende de onde a gente está fazendo o negócio, é verdade. Mas obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar desse programa com vocês e poder contribuir de alguma forma. Que legal. Esse é o primeiro podcast que você participa? Sim, o primeiro. Olha, então é exclusivo, hein, gente? Vocês nunca tiveram oportunidade de ouvir o Fernando, então a primeira vez aqui hoje. Professor, vamos começar então conversando com ele sobre a vida. A gente estava conversando antes de começar o nosso episódio aqui em relação à carreira dele, como ele começou tudo a empresa. Porque é muito interessante a trajetória do Fernando. E como que surgiu a TQI, porque ela está entrelaçada com essa trajetória, né, Fernando? Mas primeiro eu quero agradecer, em nome da Faculdade de Gestão e Negócios, da Universidade Federal de Uberlândia, sobretudo do curso de Gestão da Informação, a sua presença aqui no Power Mind. A gente já vinha ansioso tentando trazê-lo aqui. Então é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na UFO, tá? Nos estúdios da TV Universitária. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fernando, mas vamos contar para o pessoal um pouquinho o que nós estávamos conversando aqui, que é quem é o Fernando, de onde que ele veio, como é que é a formação sua, até chegar na TQI, como você me contou agora mesmo. Porque muitas vezes, sobretudo as pessoas da nossa área de tecnologia conhecem a sua empresa, né? Mas às vezes nem sabem que é daqui, que surgiu aqui em Uberlândia, está presente, igual você me falou, numa quantidade enorme de municípios pelo Brasil e pelo mundo, até no exterior. E como é que essa história surgiu? Como é que isso aconteceu? É interessante. Isso que você está falando, antes de contar a história, é bem verdade. A TQI ela é bastante low profile. Eu costumo dizer que a gente fez uma máquina de construir soluções muito perfeita, né? Mas a gente esqueceu de fazer o marketing, de ir para o mercado. Tanto que, acho que durante a conversa a gente vai poder entrar nesse episódio. Nós estamos mudando isso esse ano. Nós estamos tomando novas diretrizes para fazer agora aquele carro dos sonhos ir para o salão do automóvel. É meio que isso, entendeu? Mas assim, eu sou de Batatais, uma cidade próxima de Ribeirão Preto. Eu me formei em Franca em 82, já faz um tempinho isso. E eu fui convidado a trabalhar aqui em Uberlândia em 89, numa empresa chamada Granja Resende, que hoje pertence à Sadia. E quando eu estava com 2 anos e meio de casa, o Alfredo Resende resolveu fazer um projeto de downsizing. A maior parte das pessoas a gente precisa explicar o que é downsizing, né? Seria legal mesmo. Desligar todo os mainframes existentes na época e passar para microinformática, porque segundo ele agora o negócio seria microinformática. Era baita desafio naquela época, hein? Sim, porque era uma novidade, né? Tudo rodava em mainframe, né? Tudo era IBM, tudo. E com esse projeto acabou que eu fiquei desempregado. Então eu estava numa cidade nova, um lugar que não era minha cidade natal, conhecia pouca gente e desempregado. Ficaram apenas 5 pessoas na Resende tocando esses mainframes. Um ano depois eu fui convidado para fazer um projeto, uma parte do projeto que não tinham conseguido andar com empresas de fora nesse downsize, que era pegar a parte de core do negócio e passar para a plataforma baixa. Era um projeto que deveria acontecer em 3 meses e eu sempre gostei de desafios, peguei o projeto. Acho que era bastante jovem naquela época, acho que era mais sorte do que juízo. Mas assim, de qualquer forma, um trabalho duro, foram 3 meses muito desafiadores. Eu não entreguei o projeto em 3 meses, entreguei em 3 meses e meio, mas rodava 24 horas, né? Eu dormia poucas horas
E até estava comentando, eu conseguia almoçar com a minha esposa aos domingos, no praia. Olha aí. Mas foi muito intenso, mas muito prazeroso, né? Você realizar alguma coisa. E eu sempre que eu tenho um desafio, eu olho muito aquilo que tem que ser feito, né? Eu gosto do que tem que ser feito, eu me entrego inteiro. Esse projeto deu certo, foi visto com sucesso, 3 meses e meio, né? 15 dias de atraso. E aí veio outro, e aí quando eu vi, tinha nascido a TQI, dentro da Granja Resende. Nós realmente refizemos todos os sistemas da Granja Resende, inclusive RP, fizemos todos. Foi uma experiência bastante interessante. E quando você entrou nesse momento para poder desenvolver essa tecnologia, a gente sabe que não adianta apenas saber tecnologia, né? Tem que saber também um pouco de negócio, de mercado, até mesmo para poder ajudar a empresa no que ela realmente precisa, né? Perfeito. Como é que foi esse momento inicial, né? Esse conhecimento seu da empresa, do modelo de negócio, ou não? Foi aprendendo, foi conforme o sistema foi sendo criado? Como é que foi essa visão panorâmica disso? Então, essa pergunta é bastante interessante, porque quando você vai para o mercado, aí você vai com uma estrutura, você tem que ter uma visão de negócio, porque você provavelmente vai atender uma diversidade maior de clientes, vão aparecer cenários diferentes e você vai ter que criar diante desses cenários. Então a sua visão de negócio ela vai muito além do código, eu falo, a pessoa tem que ter esse conhecimento de negócio. Hoje é muito importante o profissional da área conhecer algum negócio, né? Você tem cara especializado em telecom, outro na indústria financeira, outro em agro. Inclusive, Fernando, te cortando, aqui na UFO, o curso de gestão da informação, ele traz esse conjunto de ações. Veio muito ao encontro a fala dele, nós conversávamos logo no começo a respeito disso, dessa combinação do conhecimento para o profissional de tecnologia da informação, da gestão do negócio, né, Fernando? Sim, sim. Mas antes de você continuar com isso, eu quero saber realmente como que você teve essa visão de negócio. A gente vai ver um vídeo rapidinho aí do nosso super... Não vou falar que é patrocinador, só nosso realizador aí, o GI, que fala exatamente sobre isso. Olha aí. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de gestão da informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora, nesta fase, certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado.
No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente apoio à consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Bom, Fernando, então voltando aí, conta um pouco pra gente como que então veio essa visão sua de negócios juntamente ao código que você tinha que gerar naquele momento. Como eu disse, eu já tinha um cliente, uma situação específica, eu não tinha que pensar negócio porque estava pensado. Eles estavam fazendo uma operação de downsize. Nesse momento você desliga os mainframes e passa código para a plataforma baixa. Você não tem... Naquela época, principalmente, que as ferramentas eram muito precárias, você não tem muitas mudanças em regras de negócio. Você praticamente tem que manter aquilo rodando em plataforma baixa. Num segundo momento, pensar em performance ou coisas desse tipo. Então, eu não tive essa necessidade de ir para um mercado já preparado como negócio. Entendi. Mas eu faço questão de ressaltar aqui um caso atípico. Eu fui para um negócio dentro de uma empresa. Se você vai atender o mercado, se você não tem visão de negócio, só código é muito pouco. Eu falo isso, sou desenvolvedor, faço códigos, né? Já fiz, não faço mais. Então eu tive essa situação diferenciada, que eu não precisei pensar. Agora, como eu disse, a empresa estava começando ali, ela teve uma oportunidade e começou ali. Depois disso vieram outros desafios, aí nós começamos em 95, 96, quando começou a privatização das telecoms. Aí eu tive a sorte também de trabalhar com uma empresa do grupo Algar, que era Algar, e a BCBU da França, elas tinham uma empresa chamada Integris, que foi o primeiro billing que veio para o Brasil. Esse primeiro billing que assentou no Brasil chamava BSS e hoje pertence a Ericsson. Já tinha gente da TQI lá na Alemanha quando foi buscar esse produto para instalar no Brasil. E com isso, a gente teve uma experiência em telecom enorme, mas nós só não trabalhamos na Oceania, no resto do mundo mandamos gente para todo lado. Mas quais eram sempre tinha um player principal e a gente estava como coadjuvante. Era Accenture, era Atos Origin, Schlumberger Sema, sempre grandes players. Isso é legal que vocês aprendem demais também, né? Então, aí é que entra o aprendizado do negócio, que aí comecei a conviver com grandes players, em grandes contas. Então,
A nossa visão de negócio, eu falo que ela sempre foi em grandes mercados, em grandes contas, com negócios complexos. Isso é muito interessante, assim, é um assunto para sentar e discutir, né? O que tem um mercado grande diferente do mercado pequeno. É interessante, eu vou usar a palavra interessante. E nós acabamos formando a TQI com base nisso, né? Aí, com essa saída depois, aí de mercado de telecom foi para outras coisas, e aí, sim, aí cada vez mais negócio, porque é o que eu estava comentando, né, com o Rafael. Se você hoje entrar numa siderúrgica para conversar, para falar sobre software, seja ele qual for, e o cara perceber que você não tem o dicionário deles, não tem nenhuma vivência lá, ele primeiro vai te pedir experiência, alguma referência. Mas é muito difícil, você não vai passar nem no setor de compras, né, que a gente costuma dizer. Você não vai passar nem na primeira peneira ali, por causa do jargão mesmo. A gente em TI, a gente costuma falar que a área de TI cada dia compra menos, quem compra é negócio. Então, na área financeira, a gente vende o cara financeiro, vende para quem está ligado, o cara de compras. O cara de TI, ele valida tudo, claro. TI é base para tudo, mas quem decide é o negócio. Ou o cara de TI junto com o negócio, mas sempre o negócio puxa, porque é o negócio que precisa. Eu comentei com o Rafael, quando eu me formei em 82, eu fiquei muito decepcionado. Falei, cara, eu me formei, a gente não tem um órgão, não tem um CREA, não tem nada, né? A gente não é reconhecido. Mas veio alguém e me falou, não, a sua atividade não é uma atividade fim, ela é uma atividade de apoio, né? E hoje eu entendo perfeitamente isso. Ou você está fazendo uma computabilidade, você está fazendo um sistema de contas, de controle de contas de banco, está lançando um foguete, mas sempre tem alguém lá na ponta. Você está fazendo... É um meio que o mundo não vive sem. TI. Cada vez mais. Sim, não vive se você desligar para o mundo. Mas você não vive sem ele. Mas ele está sempre apoiando alguma coisa. E é nesse momento, essa coisa que você vai apoiar é um negócio. E quanto você conhece desse negócio para conversar com o seu cliente? Então, essa junção, porque essa você visão... tem que transformar a dor desse cliente, o que está na cabeça dele, o que ele está precisando, e num sistema que vai resolver o problema dele. Sim, porque você é o cara do código, você é o cara que consegue ouvir e transformar. Mas se você não tiver... Você não entendeu o negócio, não tiver como conversar dele? Exato. Se você não souber conversar do negócio dele, como é que você vai transformar aquilo em solução? Então, assim, essa visão de negócio... É o se colocar no lugar dele. Eu costumo dizer que você tem na área de TI, você tem o cara que vai para a arquitetura pura, né, especialista, e aí sim, cada dia mais a gente chama de escovar bit e tudo mais, mas, sei lá, tentando não errar em percentual, mas uns 80% estão virados para o mundo de negócio. Você sai para resolver o problema do cliente. E conversar com o cliente significa conversar com o cliente, não levar o seu dicionário para ele. Ele vai falar e você vai ter que entrar na mesa, saber do que ele está falando. Se é de agro, se é de finanças, se é de petróleo, se é petrolífera. Isso é importantíssimo. Então, assim, visão de negócio, eu costumo dizer que depois que as empresas ficam muito maduras, você se torna especialista no negócio, porque o código, por mais que a gente seja especialista, e a TQI sempre trabalhou com tecnologia de ponta, ele ainda fica meio que, não é subproduto, mas não é o principal produto. Vou te dar um exemplo. A TQI, com essa nova virada, essa intenção de mostrar o que ela é para o mercado, que quase ninguém conhece, né? Nós definimos um mercado-alvo para atuar esse ano. Não que a gente não tenha outros, a gente atua no mercado, em outros mercados. Acabamos de abrir uma conta até no exterior sobre automação de cidades, nos Estados Unidos, isso. Mas a gente definiu como mercado-alvo mercado financeiro, porque nós temos hoje mais de 70% da nossa força de trabalho que conhece tudo da indústria financeira. E a gente está em vários negócios de indústria financeira. Para quem não é muito da área e que está nos ouvindo, nos vendo, explica um pouquinho o que vocês fazem. Na verdade, qual que é o produto de vocês que você desenvolve para as pessoas entenderem onde que vocês entram. Você já me explicou, mas assim, é um aplicativo? Sim. Como é que funciona? Na verdade, o trabalho é desenvolver
soluções ou aplicativos ou, né, plataformas sob demanda. Então é uma coisa que o cliente precisa daquele jeito, você vai fazer do jeito que ele precisa. Só que a gente eu costumo dizer que tem alguns níveis, e aí é que a empresa vai ficando madura e se diferenciando, e sem o negócio ela não chega onde eu vou falar. É que embaixo você é chamado para fazer código. Alguém já veio e desenhou um negócio, né? Alguém traçou a estratégia, alguém desenhou como tem que ser o negócio, e aí você vem e faz o código. Hoje a gente está nessa camada de cima. A gente entrega código, mas a gente desenha o negócio com o cliente. Por isso é tão importante conhecimento. Então hoje a gente, nessa indústria financeira, a gente desenvolve qualquer coisa. Eu estava até falando o PagBank, né, que a UOL é o grupo, cliente nosso há 19 anos. Legal. Antes de existir o PagBank, a gente criou quase todas as soluções lá junto com outras empresas, mas tem algumas que foram criadas só por nós. Não sei se vocês lembram quando eles fizeram um teste aqui em Uberlândia do QR Code, quando o QR Code era uma coisa nova, né? Uhum. Foi feito aqui em Uberlândia. Aqui foi o mercado teste. Testou aqui, porque a gente tinha feito. E a maior força de trabalho estava aqui, então usou aqui como mercado teste. Então a gente desenvolve soluções sob medida para qualquer mercado, mas a gente está focando realmente, mostrando para o mercado uma especialização muito grande na indústria financeira. E por que a gente chama de indústria, né? Não de área? Porque antigamente a gente chamava os bancos, as entidades financeiras de área financeira. Hoje, Magazine Luiza é entidade financeira. A gente tem um cliente de energia que já acabou de lançar o Eco2 Bank, banco para eles. Todo mundo que tem alguns milhares ou milhões de clientes, ele está fazendo algum tipo de operação financeira. Uhum. E é nesses mercados todos que a gente atua, ou com Pix, ou com cartões, não importa. Legal. Antes da gente até, inclusive, conversar um pouco mais sobre por que as empresas estão também se tornando bancos, eu gostaria de voltar um pouquinho para a gente poder falar sobre aquelas primeiras empresas que vocês começaram. A gente sabe que a TQI, ela teve os primeiros desafios quase que impostos, né, a ela. Ou seja, vocês começaram a partir do que tinha, né, de demanda e de problema no mercado, né? Como é que vocês foram modelando quem que vocês atendiam, no sentido de tamanho de empresa, no sentido de complexidade de trabalho? É interessante até para o pessoal que está ouvindo entender qual que foi o processo de amadurecimento, de filtragem, né, do trabalho de vocês, obviamente por dois fatores, por tempo e mão de obra, né? Então, como é que esse processo de afunilamento de serviços, tipos de empresa, vocês foram fazendo conforme as experiências que vocês foram também presenciando? É uma pergunta interessante, porque eu acho que depois, quando a pessoa escreve alguma coisa da vida dela, é que ela para e olha para trás e vê como é que aconteceu. Isso é muito interessante. Por exemplo, os nossos conhecimentos, de alguma forma, no começo você faz o que dá, o que aparece. Uhum. Ninguém escolhe. Nós já fomos até empresa de cursos Microsoft, quando a Microsoft dava curso no Brasil inteiro. Nem sei se ainda é assim. A gente era credenciado. Então, já fizemos muita coisa, mas sempre aquela história do desafio, do fazer o impossível. É um negócio, né? Eu gosto muito daquela frase assim, ninguém falou para ele que era impossível, ele foi lá e fez. Sim. Então, assim, porque o limite do homem está dentro dele, né? Se ele acredita que ele tem limite, então ele vai ter. E eu acho muito bom os desafios, como eu falei, a TQI foi criada porque quando me falaram do desafio, que era um negócio que a tecnologia não estava instável, estavam lançando o banco de dados naquela época, SQL, que era Microsoft e Sybase junto, um banco antigo, né? Eu adorei porque eu falei, cara, esse negócio é difícil, né? Então, acho que tem um pouco disso na TQI, de buscar o difícil. A gente sempre drivou para tecnologia de ponta, coisa que trouxesse, que mexesse com a gente. Isso é novo, então vamos lá, vamos ver o que é isso. E com essas escolhas, né, a gente foi pegando serviços mais complexos, empresas que exigiam mais, né, ou seja, mais difíceis de entrar. A própria Grupo O era, nossa, muito difícil. Foi muito difícil entrar naquele grupo. Mas depois que a gente começou, eles viram a qualidade e a gente não saiu mais. Então, foi meio que assim. As escolhas
foram feitas em cima de negócios, primeiro, que a gente acreditava como promissores, Sim. né? Uma coisa promissora, e que usavam tecnologias que a gente via que aquelas tecnologias, elas em algum momento elas iam ser importantes para o mercado. Tanto que as escolhas, muita coisa trocou, mas muita coisa, as escolhas foram bem feitas. E isso foi dando certo. Eu acho que a gente, um pouco de sorte, né? Um pouco mais sorte do que juízo às vezes, né? Mas as escolhas, no momento que você faz, você tem alguma coisa que te inspira a fazer, mas depois você tem essa condição de olhar para trás e falar, poxa, isso estava certo, né? Esse mercado estava certo. Agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos fazendo uma escolha. Nós trabalhamos em diversas áreas, telecom, na indústria de forma geral, mas para a gente mostrar para o mercado a TQI, a gente quer mostrar a TQI como exemplo, como assim, se você falar, por exemplo, eu preciso fazer um projeto de Pix, fazer uma esteira de cobrança, uma carteira digital, não, é a TQI. A gente quer fazer isso, quer pôr isso na cabeça das pessoas. Eu queria aproveitar um gancho nessa sua fala. Sim. Comentou mais cedo a respeito de que vocês foram se desenvolvendo ao longo de 3 décadas e sem ter uma estratégia de comunicação, de divulgação, de construção de marca, etc. Esses clientes, esses projetos que foram chegando, eles vieram muito por indicação, como é que é? Ou você estava lá no começo fazendo o projeto da Resende, como é que surgiu o segundo, o terceiro, o quarto, ou você saiu oferecendo isso para empresas? Como é que foi essa trajetória de vocês? Porque se não investe em comunicação, como é que as pessoas vão ficar conhecendo? Só pode ser pelo buzz marketing, o boca a boca, indicação. Eu posso te falar que a gente tinha na equipe até o ano passado 2 vendedores, que eram responsáveis por tudo que acontece na empresa hoje. Então, era quase que um pós-venda, né? Então, há 12, 14 que eles cuidavam. anos. Exatamente. Os nossos clientes, eles entram, eles não saem. Eles se apaixonam pela empresa. Hoje vocês têm uma base de... Não sei se pode falar. Não, eu não sei te dizer. São poucos clientes, né? Mas são clientes robustos, de consultoria, né? Ela nunca... Eu costumo comparar com a Accenture. Nunca vai ter 1 milhão de clientes. É sempre um nicho de clientes muito bons, muito fidelizados. São clientes robustos, é verdade. E a gente sempre teve isso aí. A gente nunca foi bom de marketing. Para te falar a verdade, a gente usou marketing interno para contratar pessoas. Nós participamos de todos esses eventos que tem de programação, de comunidade. Nós damos palestra no Brasil inteiro. Patrocinamos isso, mas sempre para trazer pessoas. Na época da pandemia, teve um problema sério. As empresas estavam muito capitalizadas e contratando profissional que valia 1 por 3. E você tem uma empresa séria, você não mexe na política salarial por causa disso. Valia 1 por 3 e ele trabalhava em 2. Ou seja, ele ganhava por 6, né? Exato, ainda tinha isso. E a gente não mexia nisso, né? Porque o mercado estava assim. Então a gente trabalhou muito no interno, que chama de endomarketing. Muita gente, não deixamos de crescer, crescemos muito. Nós quase dobramos de tamanho nos 3 anos de pandemia. Mas, para fora a gente nunca fez nada. Agora, E aí como é que vinham esses problemas? Como é que vieram, melhor dizendo? Como você disse, é o buzz, né? É o boca a boca, porque, como eu disse, a TQI focou muito em qualidade. O nosso serviço é muito sério. Se tiver que perder dinheiro, vai ser a gente, não vai ser o cliente. Isso é questão de honra. Né? Por quê? Porque a gente assumiu o que está escrito, nós vamos entregar. Então sempre foi muito assim. E hoje isso é um negócio tão forte nas pessoas, essa responsabilidade nos profissionais da TQI é um negócio tão forte que eu acho muito bonito. Eu acho assim, tem coisas que a gente acha legal deixar para o mundo. Essa é uma contribuição legal. As pessoas são muito conectadas à responsabilidade que elas têm com os nossos clientes e com o amigo do lado, né? Então, o cara saía daqui, ia para lá, levava a gente. Saía daqui, ia para lá, levava a gente. Cada diretor que saía de uma empresa convidava a gente. Era isso que acontecia. Bom, o que mudou nisso hoje, né? Aí nós chegamos, 30 anos andando, aí já olha um para o outro e fala, tá bom, nós sabemos fazer muito bem, estamos aqui, mas o mundo mudou. Antigamente eu falava para o Paulo, ô Paulo, leva o seu carro naquele mecânico que ele é bom. O Paulo levava. Hoje, a hora que eu falo isso para o Paulo, ele vai na internet.
vai ver se o mecânico está lá, avaliação, ou seja, o mundo mudou e a gente tem que mudar com esse mundo, né? O nosso trabalho é bom, mas ele precisa sair. A empresa não quer deixar de crescer, ela quer continuar crescendo. Nós trouxemos um CEO para a empresa, eu fui para o conselho agora. Há quanto tempo? Esse CEO, nós começamos a negociar em setembro, ele já era do conselho da empresa há quase 2 anos. Então foi esse ano. Ele assumiu em janeiro. Fevereiro agora, saiu na mídia, saiu muita mídia, inclusive. Ele foi CEO da HP durante 20 anos, CEO da Itautec, é uma pessoa realmente de carreira, né? Um executivo de carreira. E com isso, a primeira coisa que ele fez foi criar uma área de marketing para fora. Então, nós temos hoje uma diretora de marketing. É gozado falar isso, né? Aos Empresa 32 de 32 anos. Temos uma diretora de marketing e já começaram os eventos. Provavelmente eu vou ter que comunicá-la sobre isso para ela conversar com vocês depois, esse evento, porque ela é bastante interativa. Mas é uma coisa muito recente, ela não está há 2 meses na empresa. Então, sim, sempre foi o boca a boca. Eu falo, sempre foi o resultado do bom trabalho. Mas o que nós estamos almejando para a empresa agora é muito superior, é muito grande. Então, a gente resolveu dar esse passo, trazer uma pessoa com muita experiência, dispensa apresentação, né, até pelo currículo, e para levar a empresa e os executivos que estão nela para um outro patamar. Agora, e aí vem muito conhecimento junto. Fernando, quando você diz sobre você estava lá, à frente da empresa, e traz uma pessoa de fora que tem um conhecimento de mercado, um conhecimento que vai agregar na parte como CEO, como uma pessoa realmente executiva, e ao mesmo tempo você disse antes que a responsabilidade das pessoas que trabalham hoje no TQI é muito grande com a empresa. A gente fala sobre cultura, né? E a cultura dentro de uma empresa, ela até hoje é um mistério e um debate muito profundo, né? Sobre como se desenvolver isso e como conquistar isso, né? Não é. Agora, como que na TQI essa cultura, você vê ela se mantendo mesmo passando agora para a mão de um outro CEO, né? Você indo para o conselho, você tem medo que isso de alguma forma possa se desalinhar ou não? Me conta um pouco sobre essa parte agora. Medo nenhum, até porque você vai entender o processo, como isso aconteceu. Eu gosto desse papo de cultura porque o ser humano ele tende a generalizar todos os conhecimentos por uma caixinha e você pega aquele box e pratica aquilo e sai no final do... Né? Mas a vida não é assim, você não coloca porco e sai linguiça, não. Né? Ela tem muitas variáveis, muitas nuances. Primeiro, é uma cultura, a cultura aí eu acho assim, é uma coisa que vem de família, uma coisa assim, cara, eu sou assim com os meus filhos, eu sou assim, sempre acreditei, sempre trouxe pessoas do meu lado que acreditam nas mesmas coisas que eu, ok? Quando eu olhei para trás, eu falei, nossa, tem um monte de gente aí que, né, que acredita, então essa empresa vai andar, porque eles acreditam naquilo que eu acredito, nós estamos trabalhando junto, tem uma sinergia, né? Mas isso os funcionários da empresa. Isso chama cultura, certo? Eu falo assim, você tem um sonho e as pessoas chegam perto de você, acreditam no seu sonho e espero que você esteja sonhando uma coisa boa, né? Para elas ir para um lugar bom, e eu espero que a TQI seja isso. Então essa questão de cultura, por exemplo, o Mário ele já estava com a gente no conselho da TQI, são 3 conselheiros, há quase 2 anos. A gente não fez não contratou um escritório de hunting para procurar um CEO. Foi um negócio assim, de conhecer o cara, de olhar no olho, falar, não, esse cara tem muito do que a TQI gosta. E outra coisa, o Mário, ele realmente não estava para voltar para o mercado. Ele falou que não sentaria numa cadeira de CEO tão cedo. Ele não gostaria mais disso. Ele já está num patamar muito bom profissionalmente. Mas ele falou, olha, eu me apaixonei pela TQI, pelo jeito de vocês serem, pelo jeito das pessoas, dos empreendedores e das pessoas que estão na empresa hoje, como eles acreditam e como eles movimentam isso aqui, como o negócio é verdadeiro lá dentro. Eu gosto de falar disso e acho assim, é gozado porque é eu falando da minha empresa, né? Mas o mais legal é que uma empresa do tamanho que está a TQI hoje, eu já não tenho mais esse contato com as pessoas e as coisas continuam acontecendo. Você vê ações deles para eles mesmos acontecendo, que você fala, gente, que coisa bonita, né? O ser humano cuidando do ser humano. Eu sempre tive uma fala que eu acho que a cultura você
tenta passar. Eu sempre que eu vou falar com o time, eu sempre falava, gente, primeiro nós somos um time de campeão. Por quê? Porque a gente é um time, a gente não está largado, a gente realmente é um time, a gente acredita no que faz em grupo. Agora, nunca esqueçam, antes da empresa vem vocês, antes da empresa vem o ser humano. Porque tudo que existe nesse planeta existe para o ser humano. Então, a empresa não pode ser maior que vocês, ela vem depois. Aí vai dar tudo certo. Ou seja, se cuidem uns dos outros para que a empresa não morra nunca. Porque a empresa são vocês. Quando você sai no final de tarde e vai para casa, a empresa foi um pedacinho para casa de cada um. Então é questão de acreditar no ser humano. Isso é a cultura. Eu acho que é por isso que muitas pessoas me fazem essa pergunta e falavam, mas como é que você não perde gente na época da pandemia ou perde, repõe? Como é que as pessoas querem trabalhar aqui? Você não é o maior salário do Brasil? Eu falei, cara, eu não sei te explicar. Eu sei, assim, ter uma trajetória, algumas crenças e coisas que eu não abro mão, que são verdadeiras e que as pessoas veem e gostam. A gente tem muitos casos de pessoas que saíram, foram trabalhar e falaram, não, eu vou voltar para a TQI porque é diferente, mas lá é diferente. Para trazer essa pessoa do mercado para a TQI, há um processo seletivo diferente, na sua opinião? Ou seja, há algo diferente do que o mercado hoje ele pratica? Duas coisas. Primeiro, um processo que é baseado nas características da pessoa, características pessoais, antes das características técnicas. Porque eu preparo um bom técnico, mas eu não mudo a índole de uma pessoa, certo? Então, a gente parte desse princípio. Primeiro, esse é o fator de divisão. E segundo, quando ela entra, eu sempre costumo dizer que quando você vai numa festa, ou você se solta e fica à vontade, ou você está tão incomodado que você vai embora. É a mesma coisa. Então, tem um time de gente aqui que, se você não se sentir bem, você vai sair. De alguma forma, você não vai ficar. Aí, depois que isso está montado, é uma seleção natural. Mesmo que você erre na contratação, é uma seleção natural. Legal. Fernando, uma pergunta muito de cunho pessoal. Eu já tive a oportunidade de conversar com muito empreendedor bem-sucedido, como o seu caso. E eu costumo fazer uma pergunta para eles. Você imaginava ter chegado onde chegou? Nunca. A sua empresa ter chegado onde chegou? Nunca. E aí eu vou emendar nessa pergunta, que eu gostaria de ouvir um pouco da sua visão, porque a gente já conversou nos bastidores a respeito disso. Você usou várias vezes, talvez como força de expressão, muito mais que na verdadeira acepção da palavra, a palavra sorte. Aí a gente deu sorte nisso, deu sorte naquilo. Você vê isso? Porque eu estou tentando encaixar essas peças desse quebra-cabeça, por isso que eu te fiz aquela pergunta. Como é que vocês cresceram sem investir em comunicação? Como é que chegavam os projetos até vocês, os clientes? Vocês foram atrás? Não, os clientes vinham até a gente. Aí você falou, demos sorte disso, demos sorte daquilo. Aí agora eu te perguntei, você imaginava chegar? Não, eu não imaginava chegar onde onde eu, enquanto empresário, empreendedor, cheguei. Então, qual que é a sua visão disso? Porque eu até tenho uma visão, não quero colocá-la aqui para não influenciar na resposta. Mas essa questão da sua vida ter te levado, de certa forma, para esses caminhos. Existe um porquê, assim. Eu falo sorte, que é um jeito de abreviar a história, né? Mas é como o Oscar Schmidt, o grande jogador de basquete, uma vez respondeu e ficou marcado, né? O repórter perguntou para ele, nossa, mas você tem muita sorte? Ele falou, tenho. E quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Sim. A sorte ela é resultante de dedicação, sem dúvida. Por que a empresa acontecia? Porque a gente era tão comprometido e ainda é com esse negócio do resultado e com o cliente, com esse negócio de foco do cliente, a dor do cliente, realmente é nossa. Quando a gente entra no projeto, cara, deixa que isso aí é nosso, nós vamos entregar. E o cara não fez a parte dele, nós não vamos chegar lá e falar, não entreguei porque ele não fez. Não, nós vamos lá, vamos pegar na mão dele e ajudar ele a fazer. Esse negócio é um negócio como é que eu te falo? Você quer fazer uma coisa e você acha que você é responsável por aquilo, né? E aí você entende que é um bem comum e que todas as pessoas, seja da empresa ou seja do seu cliente, são responsáveis por aquilo. Alguns com mais senioridade, outros com menos, alguns errando mais, outros menos, mas qual que é a sua postura nesse momento, né?
Se você enxerga que está errado, você vai lá e pega na mão e vamos fazer. Então, esse negócio de realmente se comprometer e entregar, projeto nosso não dá água, isso é tradição, não atrasa, não dá água, foi fazendo com que um levasse para o outro. Então, foi bem isso, foi resultado de um trabalho de qualidade. Eu diria que se tivesse que definir a TQI hoje, primeiro humana, depois qualidade. Esse quê de qualidade? Do nome? Tecnologia e qualidade informática. Ah, legal. Não querendo fazer o papel de advogado diabo, não. É curiosidade mesmo, sim, tá? E eu entendo tudo que você falou. Eu entendo, concordo. Mas eu acredito que nesses 32 anos de experiência profissional nessa área, você tenha visto, até dentro da TQI, ou fora da TQI, no mercado mesmo, gente que também trabalhou muito com afinco, com qualidades, alta qualidade na entrega, etc. Sim. Mas que às vezes as coisas não aconteceram. Por isso que eu te fiz essa pergunta, entendeu? Como é que você interpreta isso? Sim. Acontece para uns, não acontece para outros. A vida ela é muito complexa, a gente conversou um pouquinho. É uma coisa meio daquela nossa metafísica, né? A individualidade do ser humano, que não existem dois iguais, né? E não é só na digital e nem no DNA, é no todo. Não existem dois iguais. O porquê as coisas acontecem realmente envolve muitas outras variáveis, mas que você perguntou assim, você imaginava chegar onde chegou? Não. Isso é sucesso, isso eu não sei. Para mim, eu sou o mesmo que eu era. Mas assim, eu consegui fazer coisas que eu me propus a fazer. O resultado veio porque veio, mas eu só vejo que eu fiz coisas. Né? E hoje você fala, nossa, você criou uma empresa maravilhosa. Não. Os que estão lá junto comigo criaram. Não estava sozinho nisso. Nunca tive sozinho. Né? Dei o pontapé inicial. Mas nunca tive sozinho. Senão, como é que você faz? Num barquinho você rema sozinho. Transatlântico você precisa de um time para operar aquele negócio. Senão você não sai do lugar. Então, sempre, o foco sempre foi o prazer na realização. Nunca pensando, até quando no começo eu vejo hoje que era muita leviandade, muito inocente, né? Às vezes deixava até coisas perigosas que estavam acontecendo ao lado passarem despercebidas, porque eu estava focado no prazer de fazer, naquele compromisso de entregar. Nossa, é uma vitória, é como se ganhar joguei vôlei, é como se ganhar o vôlei, como o Praia ganhou agora, parabéns. É como ganhar um vôlei, uma partida de vôlei, né? Era gostoso chegar no final. E o gozado é que eu, como esportista, nunca brigo contra o outro, sempre brigo comigo, né? Então eu quero me superar. Isso foi para a empresa de alguma forma. Claro que tem escolhas, né? Tem a forma de você ser como ser humano, onde você vai, os perigos. Mas aí já é um assunto bastante complexo. A única coisa que eu realmente posso dizer que eu fiz foi focar no trabalho. Eu nunca tomei uma decisão assim, nossa, eu vou fazer isso porque isso vai trazer um dinheirão. Não. A coisa não poderia dar prejuízo. A gente tinha uma marca, um markup ali, e a gente sabia fazer aquilo. Então vamos fazer isso. Haver um negócio aqui que vai te dar um lucro absurdo. Qual a experiência nós temos? Nenhuma. Qual que é o risco? Altíssimo. Não. O problema não é a gente não entregar. O problema é que o nosso cliente vai sofrer. Eu não entrego, tudo bem. Vou continuar mesmo. E ele que estava precisando fazer um launch do produto e não fez. Então a sua responsabilidade com isso é muito séria, né? Então eu acho que foi sempre assim, foco trabalho. Se a gente, inclusive, pega a história dos últimos, sei lá, 200, 300 bilionários, né? Tem uma diferença muito grande em relação à personalidade deles, né? Porque o milionário você consegue ser por acidente, né? O milionário você consegue ser ou por ter sido herdeiro, ou por ter encostado em alguém, e enfim, o milionário consegue ser por acidente, né? Agora, o bilionário, ele consegue ser apenas por propósito, né? E quando você vem trazer, por exemplo, essa questão, me lembra muito de vários bilionários e ao longo da sua vida, o que ele pensou? Ele sempre pensou no propósito de realização, né? E assim, a Lara Nesteruk é uma
blogueira que começou com parte de nutrição e hoje, enfim, passou para a parte de negócios também. Ela trata muito sobre a questão da qualidade versus entrega, né, das empresas, que quanto mais simples as empresas atuam, porém com mais qualidade elas entregam, mais sucesso elas tendem a ter, né? E, por exemplo, eu já conheci pessoas brilhantes que não conseguiam vingar na vida. E se a gente busca, por exemplo, essa junção de fatores, você entende que não era pelo grau de inteligência dela, mas pelo grau de capacidade dela de execução e entrega de soluções que fossem simples e ao mesmo tempo escaláveis, né? E é porque, cara, eu já conversei com muita gente, pessoal inteligente, vou fazer isso, tal, mas não consegue na prática colocar uma realização simples, escalar essa solução e fazer isso monetizar e resolver o problema de milhares de pessoas, né? Então, talvez até trazendo um pouco do que o professor disse, né, dessa provocação, por que tem gente também que esforça tanto, mas não chega lá, né? Mas aí a gente poderia até falar, por exemplo, do senhorzinho que capina lote tem 40 anos, né? Porque com tanto esforço ele não conseguiu parar de capinar lote até hoje, né? Porque esforço não é igual resultado, né? E se o esforço ele tá ligado à solução de pessoas, é isso, o mercado, você tá vendo, né? O mercado hoje ele é sucateado no Brasil, não sei no mundo, não poderia falar, mas o grau de concorrência verdadeira, real que a gente tem é muito pequena, é muito baixa, né? Então, se a gente entrega o básico bem feito e com constância, né? Já é um baita passo pro sucesso, né? Sem dúvida, eu acho que é isso. Eu acho que no fim do dia, o que eu vejo de diferente no mundo hoje, eu estava comentando para o Rafael que não podia ter passado nesse planeta numa era mais rica do que essa, da tecnologia da informação, onde o mundo realmente está se transformando, porque ainda não chegou nem perto do que ele vai acontecer, né, com o que está vindo por aí, mas numa velocidade enorme. E eu acho que nessa velocidade o ser humano muda muito. Eu costumo dizer que ser criança hoje é muito difícil, porque eu vejo crianças de 10 anos que têm mais acesso à informação do que eu tinha com 20. Eles tratam informações sem ter idade que eu com 20 estava começando a descobrir. Olha só, né? Então, muita informação. Formamos sem isso. Então, é muita informação. Esses seres humanos que estão aí pequenininhos, eles já estão com a cabeça a mil, né? A gente fala, mas olha, é muito difícil, né? Hoje, ser criança hoje. E isso, eu acho que essa velocidade toda que a tecnologia da informação está trazendo para o mundo, esse excesso, esse over de informação, faz muita gente querer muito num tempo muito curto. Então, às vezes, a pessoa não olha só o resultado do trabalho, mas ela começa a fazer gráfico, começa a fazer BP para daqui 2 anos. Calma. Você faz isso para buscar investimento, porque alguém quer ver, mas não... Claramente aquilo lá não é real, aquilo lá é fictício, o teu investidor vai acreditar mais ou menos e vai pôr porque ele acreditou. Mas não é assim que funciona o jogo. Tem que ser algo mais pé no chão, você tem que acreditar mais naquilo que você faz e ter mais prazer na coisa. O dinheiro vai acontecer. O dinheiro é resultado. O dinheiro, e isso é pessoal, intransferível, na minha visão, o dinheiro não é atividade fim. Para nada. Ou você tem prazer no que você está fazendo, ou o dinheiro é uma grande frustração, se você consegui-lo. Então, assim, hoje eles estão vivendo muito over, tudo muito rápido acontece, e não é. Então, às vezes a pessoa senta diante do primeiro fracasso, porque ela não está pronta para entender que o mundo, que o Walt Disney fracassou 5 ou 7 vezes, não lembro, antes de ter aquilo lá. E assim foi com muitos outros geniais. Só que a informação como está vindo hoje está muito pasteurizada, está muito assim, poxa, o cara começou hoje como blogueiro, amanhã fez isso, ou o cara lançou um aplicativo. Sim, o cara lançou um aplicativo, mas quantos outros não deram certo? É igual meu filho gosta daqueles esportes de moto, radical, que vira no ar, mas você vê o campeão lá, mas quantos faleceram? Para um tá ali. Então, falta o outro lado da moeda, né? E esse over de informação, eu acho que às vezes ele... Se não for bem filtrada, ela pode sim prejudicar, porque essa juventude, cara, eu volto a dizer, trabalha com muito mais informação do que nós já trabalhamos toda a vida. E isso muda um comportamento. Então, eu não estou falando que seja isso, mas é uma coisa para se estudar, para se pensar. Quando um cliente chega em mim e diz, Paulo, mas isso
isso dá muito dinheiro. Eu falo assim, qualquer coisa dá dinheiro. Eu falo pra eles, qualquer coisa hoje dá dinheiro. Pô, não, isso é porque assim, eles pegam como se tivessem descoberto o pote de ouro no final do arco-íris. Não, mas olha aqui, isso aqui, ó, e começa aquelas contas de pão maluca, né? Se vender tantos, não sei quanto, olha no final do mês quanto que dá, né? E aí eu falo assim, cara, mas isso aqui, acho que, aí depois no final até brinco, eu falo assim, acho que a única coisa que não dá dinheiro é curso de aramaico pra não albino, né? Aí é uma coisa tão específica. Eu tenho uma brincadeira assim também. Eu tenho uma brincadeira assim também, né? Todo mundo começa a ir, eu falo, se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido. Porque é verdade, cara, quando você começa a colocar lógica aí no papel e por modelos matemáticos, você consegue deixar uma coisa maravilhosa. Mas aí você pergunta, por que um acontece ou não acontece? É porque a vida ela tem nuances que são percebidas no caminho. Né? É como a gente falou, mas ninguém falou para ele que era impossível, ele foi lá e fez. Então, aquilo que a gente já sabe, beleza, mas e o que não sabe? Aquilo que não tem resposta, aquilo que você vai viver na experiência quando ela chegar. Eu sempre falo para o meu time, falava para o meu time comercial, se prepare para a reunião, mas principalmente esteja pronto para improvisar. Porque a pergunta que vai estar fora do seu escopo é que provavelmente vai definir o negócio. Porque ali você vai ser maduro. Ali você vai mostrar que sabe o que está falando. Tem que ter domínio do que ele está trabalhando. Não dos slides que você copiou e colou lá. Então, agora, é meio isso o empreender. É o que vai acontecer que você não pôs no seu BP, você não planejou. Como é que você vai reagir? Você não sabe. E nem tem como, né? Não tem. Prever isso. Isso. E você mencionou a questão da juventude hoje, do ritmo de vida. Mas não é só a juventude. A população, principalmente, que não é do meio e que tem ouvido tantas informações desencontradas no último ano, principalmente depois que surgiu o tal do ChatGPT, que foi o que deixou mais em evidência a inteligência artificial, tornou-se mais próximo das pessoas, né? E aí escuta de tudo, como eu ouvi semana passada, não me lembro exatamente onde, mas em 2050, que é daqui 25 anos, né? Não é tão longe, parece, mas não é. Só 25% da população mundial terá trabalho. Por outro lado, aí a gente escuta outro caso. Porque em 2027, que é amanhã, daqui 2 anos e meio, 3 anos, tal profissão vai sair, porque aí tem os alarmistas de plantão que precisam vender notícia, etc., e escreve esse tanto de coisa. Como é que é a sua visão sobre essa questão das perspectivas, aquilo que a gente conversou mais cedo ali do computador, tomar o lugar do homem, etc.? Sim. É claro que, como toda empresa, a gente faz previsões, faz estudo para mais anos, mas a gente mesmo, quando termina o estudo, fala, gente, o que vale esse ano? Os outros, né? Nós queremos até adivinhar, mas a gente sabe que o mundo muda muito num ano. Num ano ele já muda demais. Não é igual antigamente que a empresa fazia plano para 10 anos, 5 anos. Hoje vocês trabalham com um horizonte de quanto tempo? A gente projeta até 3 anos, mas a gente tem certeza do que a gente está fazendo esse ano. E o resto é muito... Muda demais, a informação muda e vai aumentar essa velocidade, né? Agora, com relação a isso, é realmente como você falou, os alarmistas de plantão, porque não existe não é uma ciência exata. Olha, pela velocidade que está vindo, vai acontecer em 2050. Não. Eu diria, aí já é uma visão minha, tá? Mas que tudo que está acontecendo em cima de inteligência artificial e da computação quântica que está vindo por aí, que vai exponenciar isso, qualquer modelo matemático acho que falha. Porque, de novo, são aquela área cinzenta que você vai pisar, que a gente só viu até agora em projeção, ainda não pisou. A hora que acontecer e pisar, pode ser que aquela variável te mostre mais 10 que na sua tabela de projeção, no seu planejamento, você não tinha nem como planejar, porque você precisaria estar lá
para viver aquele momento. Então eu acho que tem muito disso. Até porque em 2020 a gente não sabe, nunca imaginaria que hoje a gente estaria como a gente está, né? Com a inteligência artificial generativa. Não, e mais que isso, tá? Em 2019 eu tinha algumas empresas que trabalhavam remoto, o iFood era uma delas, poucas empresas. E eu tinha grandes clientes que falavam, gente, deixa eu levar essa equipe para dentro da empresa. Eu tinha equipes no cliente e equipes na empresa. Eu falei, deixa eu levar. Não, porque se sair daqui, eu não vejo, eu não tenho... Olha, né, a noção, eu não vejo. Como é que você vê? O cara programando isso, pode ficar do lado dele, que você não vê o que ele está fazendo. Mas tudo bem, eu não vejo. E aí veio a pandemia, uma variável nova no mundo. Uma variável nova. Nós estamos falando de 2020, em 25 anos à frente. Uma variável nova aconteceu em 2019 e mudou o mundo. E aquele cara que falava que não podia tirar a equipe de lá, na outra semana estava fora porque era obrigado a estar. E aí veio todo mundo para suas casas. Então o mundo teve uma mudança que independeu de tecnologia, independeu de inteligência artificial, independeu de tudo. Foi um cenário novo no mundo. A gente não pode esquecer que o mundo está passando por transformações, muitas, cada vez mais, transformações biológicas, climáticas, sejam elas quais forem. Nós não estamos só vivendo em função disso que nós estamos criando, tem um monte de outras coisas que estão acontecendo em paralelo. Então eu acho muito difícil prever, primeiro, porque é uma área que nós nunca estivemos lá, não é uma ciência exata. Não, eu já fiz esse cálculo, então tá. Não, nós vamos entrar com a computação quântica e a inteligência artificial, nós vamos entrar em áreas que a gente não tem a menor noção. Eu estava até brincando sobre... Mas aquela coisa que você comentou, que era isso que eu gostaria que você trouxesse para as pessoas que... Do filme? Porque é animador ouvir você falar o que você disse. Tá, mas... Será que nós recebemos o que nós estamos preparados para receber? Eu acho que... eu sei que é uma coisa sua. Eu acredito nisso. Né? Mas é importante porque tem muita gente que às vezes está precisando ouvir isso. Tem muita gente que pensa isso, mas será que isso é só meu? Não, as pessoas às vezes se desesperam, você tem razão. Né? Eles olham lá o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro e falam, nossa, o computador agora ele já vai ter condição de pensar, vai entender que nós somos o cupim do planeta e vai... Não é bem assim. O que eu estava comentando com o Rafael, no meu ponto de vista, tudo no cosmos tem uma organização, né? Se o planeta mudar 4 graus, nós deixamos de existir. Então está tudo funcionando em perfeito estado. E se você analisar a história, tudo é tão perfeito que eu estava falando que as coisas só chegam para a humanidade quando ela está pronta para lidar com aquilo. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, por exemplo, ele estava falando, hoje tem... Alguém comentou com você das guerras, né? Que hoje tem muita guerra. Não, muita guerra teve no passado, né? E hoje até tem pouca guerra comparada à Idade Medieval. Aí eu falei, imagina só, com o conhecimento que eles tinham, o preparo que eles tinham na Idade Medieval, se eles conhecessem a força atômica. Sim. Nós não teríamos mais planeta. Hoje nós temos em silos um poder de armamentício atômico que, se fizer assim, explode o planeta, mas não faz. Ou seja, o conhecimento chega para a humanidade quando ela de alguma forma está preparada para lidar com ele. Então, todo esse medo em cima da inteligência artificial e tudo mais, existe um porquê. Ela quando foi descoberta a força atômica, ela podia ser usada, ela está sendo usada na ciência para curar, e alguém usou de uma forma errada para destruir. E é assim com tudo. Você pega um carro e dirige para levar alguém em algum lugar, o outro para atropelar uma pessoa. Sempre a escolha está na mão do homem, mas não da vida dele, não da vida do planeta. Uhum. Ele não é tão poderoso assim. Ô Fernando, voltando um pouco para TQI, quando vocês caminharam um pouco, chegou um momento que vocês tiveram a necessidade de se colocarem
não apenas para desenvolver coisas para computadores, como também para celulares, né? E aí chegou aquele conceito que hoje, né, reina, né, do mobile first, né? Então, como é que foi esse processo de transição de vocês? Vocês acompanharam desde lá no início? Ou foi aquele momento de ricochete de falar assim, pô, a gente tá ficando para trás, vamos pegar o celular? Conta um pouquinho sobre essa transição que teve. Não, isso é interessante, porque como eu te falei, a TQI sempre foi apaixonada por tecnologia e de alguma forma estava sempre em negócios usados ou negócios que tratavam tecnologia de ponta, né? Empresas que estavam muito bem posicionadas. Então isso sempre veio assim, quando começou o movimento ágil, Scrum ágil, aquelas coisas, a gente já estava nele há muito tempo. Que legal. Então a gente sempre, em muitos movimentos a gente sempre chegou antes. Porque nos próprios negócios que a gente estava, os clientes que a gente tinha, já tinha isso, né? Porque também eu costumo dizer que depende o seu cliente, você vai ficar lá fazendo um mainframe o resto da vida porque ele também não avança. Tem isso, tem empresas que não precisam dessa tecnologia. Tem empresas que trabalham com tecnologia básica e vai trabalhar o resto da vida. Já tem outras que estão no estado da arte e elas necessitam. A gente trabalha com milésimos de segundo. Então, sempre isso foi muito natural, isso foi sempre natural. Tudo que acontecia a gente tem uma área de pesquisa, sempre tem área de pesquisa olhando e tudo mais, e o cliente já queria ou já dava sinais de que ia para esse lado, a gente já tinha como atendê-lo. Essa é uma das coisas que a gente gosta de fazer na TQI. Está sempre atualizado com as tecnologias. Isso é uma mentalidade, de alguma forma, de uma startup, né? De alguém que está sempre aberto às mudanças, a pivotagens, né? Eu falo isso, que você tem que ter a mente da startup nesse momento, porque você não pode ver barreiras. Uma coisa nova, de novo, ela não vem definida, é uma área cinzenta. Então você tem que se atirar ali com todos os cuidados, todas as cautelas de estudo, mas você tem que ir. Você tem que fechar o olho e ir. E todas as tecnologias que a gente viu, que a gente acreditou, elas acabaram se concretizando aí. E o que a gente tem de novidades ou de perspectivas para o futuro da TQI? Como é que vocês estão pensando aí dos próximos passos para a gente poder desenvolver? Tirou da ponta da minha língua a pergunta. Então, a empresa, como eu disse, ela é uma empresa que tem um padrão de qualidade na entrega muito alto, realmente. Isso aí é reconhecido, né? Mas ela não fez o dever de casa de falar, olha, mundo, estou aí, né? E a gente, esse ano agora, uma das mudanças que a gente fez foi, poxa, o nosso pessoal é tão bom que eles merecem muito mais do que eles têm hoje. Eu sempre falei isso para eles, eu falo em discurso para eles, vocês merecem muito mais do que a gente está dando para vocês merecem uma empresa muito maior. E eu nunca aceitei a empresa do tamanho que ela é. Eu sempre falo, olha, essa empresa, ela não é isso, ela está isso. Se preparem para isso, porque ela está isso. Então, não sei por quê, algo, né, que a gente não explica, mas está sempre assim. Então, para esse ano, a gente fez essa mudança. Nós resolvemos trazer um executivo de carreira, porque hoje tem eu, nós somos sócios, mas são duas pessoas que saíram da área técnica e estavam fazendo gestão. Desde que eu criei minha empresa, eu era gerente de projeto, cuidava de equipes de projeto, como eu falei lá. De repente eu tinha uma empresa para tocar e fui aprendendo tudo nessa cadeira ao longo dos 30 anos. O que acontece é que quando a empresa quer crescer, quer jogar um outro jogo, a gente costuma falar, aí você precisa de ir para um outro mercado com outros profissionais. Por exemplo, nós temos um time, uma diretoria fantástica, uma competência, eu não canso de elogiar, de entrega, os vendedores que estão lá. Agora, é um outro jogo, nós já estamos com uma equipe muito maior de vendas, que começou esse ano. Colocamos um CEO, um presidente. Mudou de divisão, mudou de técnico? Mais ou menos por aí? Mais ou menos. Porque eu falo assim, foi o que eu falei, expliquei para a empresa. Falei, gente, é cada um no seu quadrado, né? Eu fundei, criei, gosto, tenho desafios, sei onde eu quero chegar, sei as coisas, os sonhos estão na minha cabeça. Mas um executivo de carreira, uma pessoa que foi 20 anos presidente da HP, foi presidente da Itautec, pertence a vários conselhos, né? Foi até
personagem do Conselhão lá, quando o governo criou. Então, assim, é uma pessoa... Ele foi criado, ele já tem... Ele tem isso no DNA dele, ele tem experiências que eu nunca vou ter na vida. Eu, né, com os meus 25 anos agora, eu nunca vou ter essa experiência na vida. Então, a gente precisa trazer isso para a empresa, para essa diretoria que está aí, para todo mundo voar, porque eles têm uma competência fantástica, o nosso time, para voar junto com esse cara. Então, é assim, eu não saí da empresa, estou no conselho, estou gerindo ainda, mas estou no meu quadrado. Esse outro quadrado é um cara, assim, eu fico muito feliz dele ter aceitado, de verdade, vir para uma empresa como a TQI, porque chega as pessoas ligar para ele e falam, Mário, quem é essa TQI? Como é que te pescaram aí, né? Tamanho, a influência dele de mercado. E o bom é que você vai continuar, porém de uma outra posição, enxergando por outro ângulo. Sim, continue na estratégia. E vendo coisas que quem está ali no dia a dia, muitas vezes não tem nem tempo de ver. É isso mesmo, é isso mesmo. Então é aquela história de cada um nos seus quadrados. Então o que vai acontecer de novo para a TQI é que ela realmente, nós temos um planejamento ousado, né? Ela vai duplicar de tamanho nos próximos 4 anos. Isso é o mínimo que pode acontecer. Isso é uma oportunidade legal para os nossos alunos aqui, hein? Sem dúvida. Porque é o que a gente estava conversando no início. Você precisa de gente que entenda de TI, mas que tenha visão de negócio. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. Tem uma perspectiva de dobrar de tamanho. Com certeza. E depende muito de gente, né? Isso. Não, nosso negócio é gente. É o que eu falei. Às 6 horas da tarde, se todo mundo foi embora para suas casas, a TQI foi um pedacinho para cada casa. O nosso negócio é gente, né? Por isso que eu valorizo muito as pessoas. Bom, não é por isso, eu valorizo porque é assim meu jeito de ser, mas o nosso negócio é gente. E esse ano nós vamos realmente realizar uma TQI totalmente diferente, um planejamento foi feito totalmente diferente, o empoderamento dessas diretorias que estão aí, que são fantásticas. Ou seja, eu falo assim, cara, faz parte vir uma pessoa com muito potencial, né? Eu não conseguiria sentar na cadeira de presidente da HP, tenho certeza disso. Eu não teria essa competência, eu não tenho esse currículo, tá? Mas aceitar um ex-presidente da HP que senta na nossa cadeira foi um presente de Deus. Por quê? Porque vem de encontro aquele negócio. Gente, nós já temos uma base muito sólida e foi isso que atraiu esse profissional. A base é muito sólida, é muito séria, entrega muito, a gente é muito autêntico, muito verdadeiro. E agora tem que pegar isso aí, eu brinco assim, nós fizemos um carro fantástico, excelente, só falta levar o salão do automóvel, e ele vai levar. Legal. Com esse time, ele vai levar. E isso que você fala é algo muito interessante, porque várias empresas, elas param em um momento de crescimento, talvez por ego, talvez por medo, talvez por desinformação, e a gente sabe que a empresa ela tem várias etapas, tem etapa do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 10 para o 100, e agora provavelmente é a hora da TQI do 100 para o 1000, né? E obviamente vocês precisam de pessoas direcionadas para isso, para ganhar escala e ganhar o mundo, né? Mas, Fernando, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, que de verdade acho que quem está assistindo tem que assistir no mínimo 2, 3 vezes, porque tem muitas coisas para vocês captarem aí, mas qual que foi o seu momento que você poderia dizer o momento mais incrível da sua vida, seja profissional ou pessoal, o momento power da sua vida, né? A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados e aí a gente quer saber também o seu, qual foi o momento power da sua vida? Eu sou agraciado pelo universo, minha vida é maravilhosa, uma família linda, mas assim, vamos falar profissionalmente, quando eu aceitei o desafio da Resende, de 3 meses, eu fui lá para dentro de uma sala que não tinha nem luz, estava tudo escuro e eu aceitei jogar no escuro, porque como eu disse, as tecnologias estavam surgindo, nem os próprios fabricantes tinham certeza das tecnologias que a gente estava usando. Mas eu simplesmente fiz. E o pensar como startup tem isso, né? O cara não pensa no problema, não pensa nas ações, ele só vê o que ele quer fazer. Às vezes tem um leão do lado e você não vê o leão. Você está vendo o lugar que você vai chegar. E isso te deixa cego com relação aos perigos.
e você acaba que chega, né? Quando eu entreguei o projeto, ele falou, ótimo, vamos fechar mais um. Era só um projeto, mas para mim, como era um desafio vencido, sabe? A Olimpíada, eu acho que eu estava ganhando uma medalha olímpica ali. Eu e todas as pessoas trabalharam. Porque era um desafio diferente de quando você entra num jogo onde, não, eu conheço a tecnologia, pode deixar que eu monto o time, hoje eu sou capaz de fazer isso, montar o melhor time e entregar qualquer coisa. Naquela época não. O terreno era incerto. Eu te entendo. Foi muito louco. Que legal. Foi muito louco. Fernando, muito obrigado, viu, pela sua presença. Cara, foi assim, de incrível valia a sua presença aqui, o que você trouxe para nós, tanto em relação à inovação, em relação ao empreendedorismo, em relação à tecnologia. Enfim, professor, gostou da entrevista de hoje? Sensacional. Adorei ouvir o Fernando. Falou muita coisa que eu sempre quis ouvir e é extremamente motivacional. Tá? Muito obrigado por estar aqui conosco. Foi além de um exemplo de vida, muitos ensinamentos. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade de trocar experiência aqui com vocês. Eu gosto de estar sempre aprendendo. As portas estão abertas para sua volta, viu? Okay. Inclusive nessa próxima fase da TQ, a gente quer aqui voltar a conversar como é que foi os realizings aí desse segundo momento que vai vir. E para deixar registrado aqui, Fernando, vamos estreitar os laços do nosso curso de gestão da informação da UFO com a TQI. Sim, vai ser ótimo. Estar a TQI mais próximo da gente e nós mais próximos da TQI, porque eu acho que a gente tem ambos muito a ganhar. A gente investe muito em pessoas, então eu acho que isso tem muito a ver com a gente, esse discurso, realmente. É um discurso e prática mesmo. Vamos seguir. Valeu demais. Pessoal, é isso. Tivemos aqui esse super episódio no dia de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir esse episódio, não deixe de se inscrever no canal e é óbvio, ligar o sininho aí vai ser muito importante para que nós possamos continuar a levar os nossos episódios a cada vez mais pessoas. E obviamente, se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, que com certeza eles merecem ter também os insights que você teve no dia de hoje. E obviamente ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e no nosso próximo episódio iremos receber um convidado que vai ser incrível, que vai ser... Surpresa! Surpresa! E é isso aí, valeu, obrigado e até mais.